Saudações a todos os docentes. Então, nesse exemplo de aula assíncrona, eu pretendo passar para vocês como utilizar o PowerPoint, gravação em tela, demonstração em papel, tudo isso para que a gente consiga montar uma videoaula bastante interessante para os nossos alunos. Então, o conteúdo aqui dessa aula teste, na verdade, ele é bastante simples. Eu vou falar um pouco sobre a questão da aula assíncrona, né? Que é isso que a gente está fazendo para gravação e disponibilização para os discentes, e alguns recursos. Tá? Então, a gente vai falar ali de gravação de voz, que é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou falando enquanto vocês assistem os slides, mas também de alguns recursos bastante interessantes, como a demonstração utilizando papel ou lousa, e aí é uma questão individual de cada docente, e demonstração também utilizando softwares diversos. Então imagina que eu queira mostrar uma simulação que eu tenho no meu computador para os alunos. Dá para fazer isso? Dá sim. Tem como de uma maneira simples incluir essa simulação no PowerPoint? Tem também. É isso que eu já vou mostrar para todo mundo. Sobre os recursos, aqui a gente tem agora um exemplo de demonstração utilizando papel ou lousa. No meu caso, eu vou fazer uma demonstração utilizando papel mesmo, tá? Eu não tenho uma pequena lousa ou qualquer coisa do tipo em casa para dar um exemplo de como seria. Mas a demonstração com papel, ela também é bastante proveitosa, dá para usar muito bem esse recurso. E o que eu preciso para fazer uma demonstração desse tipo? Eu preciso de um telefone celular, basicamente para fazer a gravação. Tem uma alternativa? Tem. Eu poderia usar uma câmera digital, né? Às vezes a gente tem uma câmera digital aí parada em casa, é a hora de ressuscitar ela para esse tipo de uso, ou mesmo uma webcam, né? Não a webcam embutida do notebook, que ficaria difícil de utilizar para isso, mas uma dessas webcam USB, a gente consegue posicionar ela em diversos lugares, o que daria uma vantagem na escolha do ângulo de gravação. Então, eu já vou passar aqui e mostrar como é que fica uma gravação feita no celular, utilizando para a gente usar o papel como recurso de demonstração para os alunos. Este é um exemplo da utilização do papel como um recurso didático, em substituição à lousa, para que a gente possa fazer nossas explicações ao longo das aulas. Então, basta utilizar o celular e gravar enquanto a gente desenha ou explica sobre algum material, algum conteúdo. Então, no caso da disciplina de automação, é relativamente comum a gente fazer a ligação de motores trifásicos. Este é o símbolo. Eu posso, enquanto desenho os esquemas de ligação, eu posso conversar com os alunos sobre o que eu estou fazendo. É uma maneira muito mais fácil do que tentar desenhar direto no computador. A gente pode escrever equações, tá? Pode fazer a resolução de exercícios direto no papel, e isso é uma ajuda muito grande para poder passar esse conteúdo para eles. Esse foi o exemplo de a gravação usando o celular, tá? Como deu para perceber, fica bastante nítida a imagem, e para que essa imagem tenha essa nitidez, alguns pontos são importantes. Então, primeiro, posicionar o celular paralelamente ao papel. Então, quanto mais paralelo ficar ali o celular, melhor, tá? E a uma distância de aproximadamente 30 centímetros. Isso vai depender do aparelho, mas é mais ou menos a distância para que a câmera consiga enquadrar o papel inteiro, tá? No caso de uma folha sulfite, tá bom? Aqui na imagem tem o que eu estou utilizando para fazer essa gravação. Então, algumas coisas aqui bastante importantes. Então, vamos lá. Então, com relação ao celular, está aqui, ó, preso numa estrutura que eu montei em casa, tá? Bastante paralelo ao papel, o que ajuda bastante, e a aproximadamente 30 centímetros de altura. Tá? Essa estrutura pode ser qualquer coisa para prender o celular. Então, eu já vi vídeos no YouTube, o pessoal utilizando uma placa de vídeo, uma placa de vidro
apoiada em livros, né? E aí o celular fica em cima do vidro. Tem suportes também de celular bastante comercializados, que eles tem um arame relativamente grosso, você consegue posicionar o celular onde quiser, tá? Então a maneira como vai prender o celular fica aí a critério de cada um. Outro detalhe bastante importante está aqui do lado, ó, a iluminação, tá? Então eu estou usando aqui uma luminária próxima da minha área de gravação, com uma lâmpada que não é tão potente, tá? Uma lâmpada de uns 5 watts, se eu não me engano, uma lâmpada LED, para que o papel fique bem iluminado. Então a iluminação é um fator aí preponderante na qualidade do vídeo. Se não tiver boa iluminação, o vídeo vai ficar ruim, não tem o que fazer. Os celulares aí mais modernos, que têm câmeras de altíssima geração, conseguem tratar melhor essa imagem um pouco mais escura e ainda assim conseguem um resultado muito bom. Mas a maioria dos aparelhos não. Então a iluminação é essencial para um bom resultado, tá? Outro detalhe importante que dá para ver aí é a questão dessas fitas colando o papel na mesa. Com isso, eu consigo escrever sem tirar o papel do lugar. Tá? É uma dica aí para melhorar para todo mundo. Senão você começa a desenhar, começa a jogar o papel para o lado, você vai ver a sua gravação e descobre que não gravou mais nada, gravou só a mesa porque tudo saiu do lugar. Tá? E a última dica aqui é essa fita do canto. Tá? Então, essa fita aqui, ela não está colada no papel. Ela está marcando onde o papel deve estar. Então, se eu quiser trocar de folha, vou arrancar essa folha e começar uma folha nova, eu me balizo por essas fitinhas aqui, que eu acabei de marcar um X. Elas estão coladas direto na mesa, sem grudar no papel, e aí eu posiciono a minha folha entre essas fitas, e eu sei que ali ela está perfeitamente na minha área de gravação. Tá? Então fica a dica, é um recurso interessante, a gente consegue desenvolver muita coisa das aulas no papel. Então quando a gente faz o planejamento da nossa aula sobre o assunto que a gente vai falar naquele dia, a gente já previamente monta essas gravações e vai distribuindo elas ao longo dos slides. Depois de gravar os vídeos no celular, é lógico, a gente precisa acessar esse conteúdo. Então tem algumas maneiras. A que eu considero mais prática é literalmente conectar o celular com o cabo no computador. E aí a gente acessa os arquivos do celular. A transferência é mais rápida e, para mim, é uma solução bastante simples. Tá? Outra solução, enviar os arquivos por Bluetooth. Então não precisa de cabo, a gente envia os vídeos para o computador. O único probleminha desse método é o tempo, tá? Demora muito mais do que passar por cabo. E aí tem algumas opções desesperadas, então não sei ligar o celular no computador, não sei usar o Bluetooth. Tá, manda por e-mail então. Então você pode pegar o seu próprio arquivo e mandar um e-mail para você mesmo pelo celular, acessar o e-mail do computador e pegar esse arquivo. Tá? Tem ainda outras opções, então para aqueles mais modernos que gostam de manter dados na nuvem, então basta acessar a nuvem pelo computador. Tá? Então opções tem várias. Essas são as principais. E dentro das principais opções, eu fiz aqui mais um vídeo, tá? Um pequeno vídeo para mostrar como que a gente conecta o celular no computador e pega os vídeos. Então, aqui é a introdução desse vídeo, né? Então o exemplo de agora é a demonstração de gravação em softwares diversos. Eu estou utilizando esse recurso para mostrar como acessar o celular, mas ressaltando que a gente pode usar esse recurso de gravação da tela para mostrar qualquer coisa, qualquer software, um software de simulação, mostrar arquivos diversos no computador, fora do PowerPoint. Tá? Então eu gravo um vídeo fora do PowerPoint e coloco ele aqui para mostrar para os alunos de alguma coisa que for necessária. Então, para isso, eu usei o software Ocam,
que é o mesmo software que a gente já teve aí algumas aulinhas sobre ele nas nossas capacitações anteriores. Mas dá para usar outro software? Claro. Então a gente tem o próprio recurso nativo do Windows 10, que é possível gravar a tela do computador direto pelo Windows. O Microsoft Stream, então quando a gente entra no site e já está cadastrado no sistema da Microsoft, ele permite a gravação da tela do computador por até 15 minutos, tá? Então aí fica a gosto do docente, utilizar o software que se sentir mais confortável. Então aqui o exemplo, utilizando o software OCam, né? Então já conectei aí o celular no computador, então basta abrir ali este computador, clicar no ícone relativo ao seu celular, memória interna, e geralmente as imagens ficam naquela pasta DSIM, tá? Então é o caminho DSIM, câmera, tudo bem? Só vale para celular Android, tá, pessoal? No celular da Apple, né, os iPhones da vida, o caminho ele é um pouco diferente, a forma como pegar esse conteúdo é um pouco diferente, mas aqui era só um exemplo mesmo para mostrar uma gravação de tela inserida aí na nossa apresentação do PowerPoint. Finalmente, algumas recomendações aqui só para encerrar. Então, quando tiver em transição de slides, a gente está fazendo a nossa gravação de aula, evitar falar, tá? Principalmente quando tem animações. Então, isso pode causar um corte de áudio. Então, principal recomendação, façam um teste, tá? Um teste prévio. Então, não começa gravando uma videoaula gigantesca, porque depois pode ficar muito chato descobrir onde estão os pequenos erros e consertar tudo. Faz uma pequena aula, faz um teste, ganha aí traquejo com a ferramenta e aí grava aulas um pouquinho maiores, tá? E ao final, quando a gente termina de usar o PowerPoint, a gente precisa gravar essa apresentação como vídeo. Tá? Então a gente tem que ir lá em salvar como e escolher a opção salvar em vídeo, né? Com esse formato aí MPEG-4. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida com relação à elaboração de videoaulas, vocês podem entrar em contato. Esse era um exemplo, só para vocês terem uma ideia que é simples fazer. A gente consegue montar essa aula só usando o PowerPoint, não precisa de nenhuma ferramenta extremamente avançada ou aprender a usar um editor de vídeo para isso. Para os que quiserem aprender, ótimo, vai conseguir uma qualidade ainda melhor nas suas videoaulas. Mas com esse básico, a gente já consegue atender muito bem, tá bom? Então, obrigado a todos.